Gravação iniciada. Próximo processo da pauta, item 5, relatoria da conselheira Cíntia. Cíntia, você tem a palavra. Só um minutinho. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela segunda turma da DRJ de Fortaleza, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. Nos seguintes termos: preliminarmente conheceu a impugnação, não apreciou as alegações de inconstitucionalidades, rejeitou a arguição de nulidade e ilegitimidade passiva do operador portuário e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente a exação em desfavor de Santos Brasil S.A. Aqui eu transcrevi a emenda, tá? E eu peço atenção apenas ao que eu destaquei aqui em amarelo, uma vez que os argumentos da parte serão reproduzidos no voto. Cuida o presente feito de auto de infração, lavrado em 13/8/2009, no montante de R$5.000, referente à multa prevista pela linha F do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766, em face do operador portuário Santos Brasil S.A., por deixar de prestar informação sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, conforme relato da autoridade tributária e aduaneira autuante, a seguir reproduzido em síntese. Aqui eu peço para ir direto ao recurso, as folhas 9, final das folhas 9. A contribuinte recebeu intimação pela via postal em data de 11/9/2017, apresentando recurso voluntário em data de 6/10/2017, pelo qual pediu pela reforma do acórdão com a declaração da improcedência da ação fiscal com o cancelamento da penalidade de multa aplicada. Em razões de recurso, a defesa pediu pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ilegalidade do lançamento, ausência de responsabilidade da recorrente em razão de caso fortuito e força maior, bem como a configuração de denúncia espontânea e incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Através do despacho de encaminhamento, o processo foi incluído em lote de sorteio, o relatório. Pode ir para o voto. Conforme o relatório, o despacho de folhas 166 e despacho de folhas 166, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Da alegação de ilegitimidade passiva. Alega a recorrente que não tem legitimidade para o polo passivo dessa autuação, uma vez que não deu causa ao bloqueio no Siscomec Carga, que a impediu de incluir a informação sobre a atracação do navio Camélia no dia 3/5/2009. Não agiu com omissão ou culpa, pois tentou informar pelo canal competente da Receita Federal a atracação do navio Siscomex, no Siscomex Carga, o que não conseguiu por falha no sistema, gerada a partir da prestação de informações pelo agente marítimo da desatracação do navio no porto de Suape. Somente o agente marítimo poderia prestar a informação, o qual não conseguiu alterar o registro de atracação do porto de Suape, provocando o atraso objeto deste auto de infração. Sem razão a recorrente. A Lei 8.630, Lei dos Portos, vigente à época dos fatos, assim previa no artigo 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas ao controle aduaneiro, no período em que essas lhe sejam confiadas ou quando tem controle ou uso exclusivo da área do porto onde se acha depositada ou devam transitar. Por sua vez, o artigo 45 da IN 800/2007 assim prevê. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade prevista na linha E ou F do inciso 4 do 107 do Decreto 3766, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidas nessa instrução normativa. E já o Decreto 3766 prevê. Ali eu vou na parte do destaque do artigo 37. O operador portuário também deve prestar a informação sobre as operações que executem respectivas cargas. E não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga em embarcações enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. E aqui o artigo 107, que aplica multa por deixar de prestar informação na forma e no prazo
ao operador portuário. Considerando os dispositivos legais acima identificados, resta inequívoca a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo do presente litígio. Da alegação de ilegalidade do lançamento. Alega a recorrente que, em razão de sua ilegitimidade passiva, consequentemente incorre a autuação em nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, ante a inobservância do artigo 142 do CTR, sem razão, consoante os dispositivos já citados nesse voto. Por sua vez, a autuação foi corretamente motivada pela aplicação do artigo 107.4f do Decreto 3766, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o qual foi lavrado em estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do CTN. Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do artigo 59, que identifica as hipóteses de nulidade de procedimento passíveis de cancelamento da autuação. Portanto, não há que se falar em ilegalidade da autuação, devendo ser afastado deste argumento da defesa. Mérito. Posso passar para o mérito? Da alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em razão de caso fortuito e força maior. Versa este litígio sobre auto de infração lavrado em desfavor da recorrente por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. A autoridade fiscal relatou os seguintes fatos ensejadores da penalidade. Eu vou ler aqui só o que está destacado, tá? Aqui eu estou reproduzindo os fatos demonstrados no auto de infração. O operador portuário, ele não... no dia 4 de 5 de 2009, foi protocolizada a solicitação de inclusão de atracação e desatracação no sistema carga do navio Camélia, pois o referido navio, conforme informação do agente consignatário, havia chegado ao porto de Santos em 3/5 e sem a possibilidade da inserção dessa informação no Siscomex Carga em razão de a escala do Porto Swap não ter sido encerrada. O operador portuário não poderia iniciar a operação de descarga das cargas antes de informar da sua atracação, e a operação efetiva de descarga das cargas foi iniciada em 3/5, como se comprova pela carga apurada. Então, assim, não há controvérsia com relação às datas. O próprio recorrente, ele informa que realmente ele iniciou a descarga no dia 3, foi comunicado no dia 4. Enfim, aqui eu peço licença para ir direto na fundamentação do voto, tá? Eu estou aqui aplicando o artigo, a IN 800/2007, e eu chamo a atenção especial no artigo 33. O operador portuário não poderá iniciar as operações de carga ou descarga da embarcação antes de informar da sua atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema. E parágrafo 1º, a proibição de que trata o inciso 1 do caput se aplica quando a operação da escala estiver bloqueada. A recorrente, ela alegou que ela não teve essa culpa, que até surgiu com o caso fortuito ou força maior, uma vez que ela não comunicou no dia 3 porque o sistema estava bloqueado, porque o porto de Suape ainda estava com operação em curso, né? Só que existe uma previsão aqui expressa de que ele deveria ter aguardado para depois iniciar o descarregamento. E o artigo 37, e a Decreto-Lei 3766, no artigo 37, ele dispõe que o operador portuário também deve prestar as informações sobre as operações que execute respectivas cargas e não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga em embarcação enquanto não for prestada a informação referida, aplicando-se a multa aqui do artigo 107, tá? Não obstante os argumentos de defesa quanto à impossibilidade de efetuar no registro Siscomec Carga no dia 3, o fato imponível da penalidade é identificado pela conduta de ter iniciado a descarga naquele mesmo dia, o que é expressamente vedado através do artigo 33.1, parágrafo 1º da IN 800/2007, acumulado com o artigo 37, parágrafos 1º e 2º do Decreto-Lei 3766. Com isso, o fato de o sistema estar bloqueado quando da tentativa de prestar as informações devidas, não autorizava o início do descarregamento da embarcação, resultando na infringência dos dispositivos citados, por sua vez, na penalidade corretamente aplicada pela fiscalização.
Por outro lado, não há que se falar em configuração de caso fortuito ou força maior. Aqui eu trouxe a conceituação do doutrinador de Plastativo com relação ao que significa caso fortuito e força maior, tá? E dos ensinamentos acima reproduzidos, denota-se que tais excludentes exigem fato imprevisível e de difícil previsão, gerando efeitos inevitáveis, o que não ocorreu no presente caso, especialmente em razão da expressa previsão legal, nos modos já demonstrados. E pelas mesmas razões não há qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, devem ser afastados tais argumentos de defesa. Da denúncia espontânea. Alega a recorrente que não houve qualquer prejuízo à fiscalização, uma vez que as informações foram prestadas à Receita Federal do Brasil em menos de 24 horas após a atracação da embarcação no Porto de Santos, o que valida a exclusão de responsabilidade em decorrência de denúncia espontânea, sem razão. Inicialmente, cabe observar que não há que se argumentar a ausência de prejuízo à fiscalização. Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas governamentais para o controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público. E no presente caso, a legislação acima citada é clara ao prever que não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga em embarcações enquanto não forem prestadas as informações referidas, ainda que a operação da escala estivesse bloqueada. Com isso, a recorrente flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação. Ademais, para tal argumento, aplica-se a súmula 126, que prevê que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infringidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para a prestação de informação à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66, dada pelo artigo 40 da Lei 12.350 de 2010. Portanto, deve ser mantida a autuação contestada. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso voluntário. É isso. Ok, Cíntia, obrigado. Aberto os debates. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Thaís, Maria? Acho que está super claro, porque tem esse dispositivo específico falando que, mesmo quando está bloqueado, se aplica. Então, quanto ao mérito, não tem muito o que discutir. Eu só fazer uma sugestão, Cíntia, aqui na parte da proporcionalidade e razoabilidade, que na verdade é para não conhecer, né? É por isso que eu coloquei lá no... Cadê? Você fala que não há qualquer ofensa, então você está julgando isso, né? Acho que por causa da súmula CARF, é melhor falar que você nem conhece desses argumentos. Ah, sim, com relação à súmula da questão que não cabe ao CARF, que faz inconstitucionalidade. Aplica-se, inclusive, a súmula CARF número 2. Não há que se conhecer das questões, né? Uhum. Então, você está conhecendo parcialmente? Sim. Na verdade, aqui o fato de aplicar a súmula CARF número 2, porque o que ele alega? Que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, na verdade, Thaís, ele colocou com relação à aplicação da multa e não com relação ao questionamento específico da legislação, entendeu? Por isso que eu dessa maneira. Mas qualquer coisa de razoabilidade e proporcionalidade a gente costuma não conhecer, né? Porque, enfim, você falar que a legislação não tem aplicação em face dos princípios constitucionais, né? Porque no recurso voluntário, inclusive, ele comenta, né? Não está se afastando, não está se questionando a previsão legal, mas a forma como concluiu a fiscalização, que faltou com a razoabilidade e, enfim. Né? Potatoes, potatoes, né? Exatamente. Então, como ele não questionou diretamente a questão de inconstitucionalidade, eu não havia mencionado a questão da súmula. Né? Eu posso colocar um adendo que, inclusive, não caberia qualquer
análise com relação à alegação de inconstitucionalidade em razão da súmula 4. Só um adendo. Eu acho que fica não bom, é um se você concordar. Porque não é um pedido, sim, a inconstitucionalidade. Tá, tudo bem. Ok. Maria? Com a relatora. Pedro? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Vamos para o item 6 da pauta. Cíntia também, relatora. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordo proferido pela 11ª turma da DRJ de São Paulo, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo reproduzida. Aqui eu vou ler só o início, tá, dos fatos reproduzidos pelo relatório da decisão. A interessada foi autuada em face do embaraço à fiscalização e foi lançada a multa capitulada pelo artigo 107.4c do decreto 3766. Conforme relatado no auto de infração, consta do registro diário de ocorrência número 1941/2007 da CODESP que os funcionários da interessada ingressaram irregularmente no terminal TEV, a área restrita de controle aduaneiro, e efetuaram um desembarque de forma arriscada e perigosa, executando invasão daquela área aduaneira. Diante dos fatos, a empresa se omitiu quanto às obrigações a que estaria sujeita, não apresentando esclarecimentos à autoridade aduaneira, inclusive quanto à identificação de seus prepostos envolvidos, impedindo, assim, que a alfândega do Porto de Santos exercesse sua função legal. Declara ser patente o embaraço à fiscalização realizada pelo autuado. Aqui, a contribuinte recebeu a intimação pela via postal, em data de 12/1/2016, apresentando recurso voluntário por meio de protocolo físico, em data de 2/2/2016, pelo qual pediu preliminarmente o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente e, no mérito, com os mesmos argumentos apresentados em peça de impugnação, pediu pela declaração da insubsistência e improcedência da autuação com o cancelamento da penalidade aplicada. Conforme relatório, o despacho e despacho de folhas 213, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Preliminarmente, da alegada prescrição intercorrente no processo administrativo. Bom, aqui eu estou aplicando a súmula 11, vou direto para, né, não cabe a... Então, deve ser afastada essa preliminar em razão da aplicação da súmula 11. Com relação ao mérito, verso presente litígio sobre auto de infração lavrado em razão de embaraço ou impedimento à fiscalização, ação de fiscalização, tá? Considerou a autoridade fiscal, bom, isso já foi relatado, que a empresa se omitiu quanto às obrigações a que está sujeita, não apresentando esclarecimentos à autoridade aduaneira, inclusive quanto à identificação de seus prepostos envolvidos, impedindo assim que a alfândega do Porto de Santos exercesse sua função legal. Em sua defesa, alega recorrente que, contrariando a determinação passada por funcionários da impugnante, o piloto de uma das lanchas Fabiana se aproximou da defensa do CAIS, TEV, Terminal para Exportação de Veículos, para obter informação sobre o local em que poderia atracar para o desembarque dos passageiros. Na ocasião, houve desembarque parcial das pessoas próximo ao posto da guarda portuária, ingressando dessa forma no referido terminal. Em face das circunstâncias, não teve condições de identificar os funcionários que desembarcaram irregularmente no cais do TEV, e não houve embaraço à fiscalização, sendo, sem sombra de dúvida, caso fortuito ou força maior, hipótese em que há exclusão da responsabilidade do agente. A atitude dos funcionários caracteriza o estado de necessidade que se revela em uma das causas da exclusão de ilicitude prevista no inciso 1 do artigo 23 do Código Penal, sem razão. Aqui, é que eu pulei o relatório. O que aconteceu?
havia no local onde deveria ter ocorrido o descarregamento dos funcionários do porto, um enxame de abelhas, né? Em razão desse enxame de abelhas, foi comunicado, foi solicitado o desembarque em um outro ponto. E o piloto da lancha, ao se aproximar para perguntar onde ele deveria descarregar os funcionários, né, alguns funcionários pularam da lancha e saíram, né? E aí foi considerado embaraço porque a recorrente ela não identificou esses funcionários e, enfim, houve toda uma situação que eu já vou passar aqui abaixo. Como bem observado pela ilustre julgadora de primeira instância, o acesso de pessoas aos recintos alfandegados submete-se ao controle aduaneiro feito de forma direta pela fiscalização, ou de forma indireta através das normas que regem o alfandegamento de recintos portuários. O regulamento aduaneiro de 2002, vigente à época, ele prevê que a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira. Aqui eu pulo para o parágrafo 2º do artigo 3º, tá? A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária ou parte dela seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de pessoas, de veículos, pessoas ou animais. E a autoridade aduaneira deverá estabelecer em locais e recintos alfandegados restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais e a veículos não utilizados em serviço. E aqui o artigo 4º, o ministro da Fazenda poderá demarcar na orla marítima, tá? O ato que demarcar a zona de vigilância aduaneira poderá estabelecer medidas específicas para determinado local. E conforme se foi registrado, tá, os funcionários dessa empresa, eles ingressarem irregularmente no terminal, área restrita de controle aduaneiro, efetuando um desembarque de forma arriscada e perigosa, executando a invasão daquela área aduaneira. Todavia, foi indicado para o desembarque o atracadouro do TEFER, local próximo e seguro de onde os funcionários seriam transportados de ônibus para o terminal da operadora recorrente. Ocorre que, não obstante as orientações sobre o local para desembarque, a lancha Fabiana, ao se aproximar do cais do TEV para informações, alguns funcionários da recorrente voluntariamente desembarcaram e ingressaram irregularmente no terminal. Aqui eu estou reproduzindo, tá, os fatos narrados pela fiscalização que foram confirmados pelo piloto dessa lancha, tá? E aqui a apuração dos fatos e a conclusão da fiscalização através do parecer de folhas 33 e 35, em que ele concluiu que houve uma irregularidade patente, qual seja, os funcionários desembarcarem em local proibido e adentraram o terminal de forma irregular. De fato, a conduta dos funcionários, ao adentrar irregularmente no terminal, infringindo inclusive as ordens do próprio condutor da lancha, configura inquestionável intenção de embaraçar a fiscalização, violando o controle aduaneiro e, com isso, incorrendo na penalidade do artigo 107, 4C do decreto 3766. E, por outro lado, não há que se falar em caso fortuito ou força maior. Aqui trago novamente, né, os ensinamentos do doutrinador de Plácido Silva. E dos ensinamentos acima reproduzidos, denota-se que tais excludentes exigem fato imprevisível ou de difícil previsão, gerando efeitos inevitáveis, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que, não obstante o enxame de abelhas informado nos autos, o fato é que a autoridade aduaneira disponibilizou o local seguro e próximo, de modo a permitir o desembarque de tais funcionários sem que implicassem passagem por área proibida. Por sua vez, igualmente aplica-se ao presente caso a regra do artigo 94, parágrafo 2º do decreto 3766, que constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe na observância por parte de pessoa natural ou jurídica de norma estabelecida no decreto e salvo disposição expressa, em caso contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Considerando a conduta praticada pelos funcionários da operadora portuária recorrente, impõe-se sobre essa penalidade objeto do lançamento. Por tais razões, deve ser mantido o auto de infração. Ante o exposto, conheço e nego o provimento do recurso voluntário. Enfim,
Não se aplica caso fortuito força maior. Teve um enxame de abelha, mas foi disponibilizado um outro local, né, o que foi desobedecido. Então, realmente houve essa invasão, foi constatado nos autos. Ok, Cíntia, obrigado. Abertos os debates. Era isso mesmo que eu ia perguntar, só, Cíntia. As pessoas que estavam na lancha, elas sabiam já desse lugar seguro e correto para desembarcar? Sim, quando o condutor da lancha, o piloto, ele se aproximou desse local onde os funcionários pularam, ele se aproximou para perguntar onde que era para descarregar, para tirar uma informação apenas, né? E no que ele parou, os funcionários simplesmente, alguns funcionários, não todos, simplesmente desceram, né? Mas os funcionários sabiam? Sabiam, tanto é que ele parou ali para perguntar onde deveria desembarcar, e ainda assim os funcionários desceram, e mesmo contra a ordem do piloto que mandou ficar, eles saíram, invadiram. Isso foi relatado, né, no Mas eles não sabiam o lugar, então, se o piloto... Desculpa. Ah, tá. Não, a autoridade aduaneira já tinha estabelecido um outro local. E, na dúvida, o piloto foi perguntar, né, onde seria exatamente o local, mas eles deveriam permanecer ali e aguardar a lancha, né, parar para que eles descessem. Eles pularam e saíram. Inclusive, eu destaquei aqui o depoimento do condutor da lancha, que ele fala que ele tomou providência mandou ficar, e eles simplesmente desceram e saíram. É que eu tô em dúvida só se eles não estavam desesperados por causa da história das abelhas, entendeu? Mas desesperados para ir para as abelhas, Thaís? Para sair correndo para algum lugar. Não, eles estavam dentro da lancha e as abelhas estavam fora da lancha. Eles desceram exatamente no lugar das abelhas. Entendeu? Em outro lugar. As abelhas não estavam dentro da lancha, não. Tá, entendi. As abelhas estavam no local onde seria habitualmente o desembarque. Por isso que a autoridade aduaneira falou, desembarque em outro local. Quando ele foi tirar essa informação, os funcionários desceram da lancha, correram, e, enfim, não estava nem próximo às abelhas, né? Não sei, se fosse eu colocaria isso, e não para, assim, 2 linhas. Inclusive, pode ser que pulou umas partes, né, que o perigo não era iminente, né? Então, assim, não se justifica mesmo. Era iminente se eles descessem igual eles desceram, né? O perigo é o que eles fizeram, né? Não, digo o perigo das abelhas, não o perigo da administração. Não, o perigo deles, o perigo para eles era o que eles fizeram. Eles desceram no local que não era para eles ter descido. Não era nem daí é outro perigo que não o da abelha, né? Não, mas da abelha. Vai que eles desceram no lugar que estava a abelha. Eles desceram num lugar que não era local. Sim, mas eu falo assim, eles não desceram no lugar determinado, né, um local seguro para todo mundo. Né? Thaís, eu coloquei aqui no final da folha 7, que quando eu tratei da questão do caso fortuito de força maior, que não ocorreu no presente caso, uma vez que, não obstante o enxame de abelha informado nos autos, o fato é que a autoridade aduaneira ela disponibilizou local seguro e próximo, de modo a permitir o desembarque de tais funcionários sem que implicasse em passagem por área proibida. Né? Então, realmente, não tinha o porquê eles descerem ali. Né? Tá, obrigada. Ok. Maria, como vota? A correlatora. Ok. Pedro? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Cíntia. Agora a gente já vai para o item 7 da pauta, Brascolor Gráfica Editora Limitada, de relatoria da conselheira Maria Aparecida. Maria, você tem a palavra. Trata-se de recurso voluntário quanto à decisão da DRJ no Recife, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Versa o processo sobre os autos de infração objeto do MPF de final 021/2007 para exigência de COFINS Importação, PIS/PASEP Importação e multas proporcionais nos montantes totais de 281 mil e pouco e 61 mil e pouco.
respectivamente, incidentes na importação objeto da DI número 0704290930, registrada em 3/4/2007. Como relatado nos autos de infração, o importador obteve, entre aspas, liminar relativa ao mandado de segurança número tal, da Justiça Federal de Pernambuco, sexta vara, que determinou a liberação da mercadoria sem condicionamento ao prévio pagamento das contribuições do PIS/PASEP, importação e COFINS importação, sendo que a mercadoria teve sua entrega autorizada em 13/4/2007, sem a exigência do recolhimento prévio das contribuições devidas. A interessada apresentou impugnação alegando em síntese: a. Nulidade dos autos de infração em face do mandado de segurança. B. Inconstitucionalidade da emenda constitucional número 42, desculpa. C. Inconsistência da medida provisória. D. Desrespeito ao conceito de valor aduaneiro na formulação da base de cálculo das contribuições. E. Efeito confiscatório das contribuições incidentes sobre a importação. F. Violação aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. G. Afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da anterioridade. H. Caráter confiscatório da multa de ofício. E incidência indevida da taxa Selic. A DRJ não acatou os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos principais: a existência de ação judicial não representa óbice à constituição do crédito tributário, contudo, a autoridade administrativa julgadora deve abster-se de conhecer o mérito discutido na ação judicial, seja porque o pleito judicial equivale a uma renúncia da existência da instância administrativa, seja por economia processual, posto que a autoridade administrativa curvar-se-á à decisão judicial que transite em julgado. A penalidade de 75%, proporcional ao valor não recolhido das contribuições incidentes na importação de bens, é sim devida ao amparo do artigo 44.1 da Lei 9.430, com a redação dada pelo artigo 14 da MP 351 de 2007, vigente à época do seu fato gerador. A incidência de juros de mora tem provisão legal, nos termos do artigo 61, parágrafo 3º da Lei 9.430, em percentual equivalente à taxa Selic para títulos fiscais acumulada mensalmente. Cientificada dessa decisão, em 13/2/2012, a interessada apresentou recurso voluntário em 12/3/2012, sustentando em síntese: a. Impossibilidade de se instituir tributos sobre a base de cálculo diversa daquela prevista em lei. B. Caráter confiscatório da multa. E C. Incidência dos juros de mora somente sobre os tributos. Os autos foram encaminhados ao CARF em 25/9/2012. Posteriormente, foram juntadas aos autos, nas folhas 197 e 246, as decisões e peças judiciais relativas ao mandado de segurança, número 2007-8300003201, com a informação de que o Tribunal Regional da 5ª Região, nos termos do artigo 543-B, parágrafo 3º do CPC 73, adequou o acórdão recorrido ao entendimento do STF, RE 559937/RS, a fim de dar provimento à apelação da impetrante, bem como de que a ação judicial já transitou em julgado. É o relatório. Pode pôr voto, Maria. 7. Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso voluntário. Como relatado, o julgador ACO não apreciou as alegações da impugnação discutidas no mandado de segurança. Dentre elas, a questão do valor aduaneiro na base de cálculo das contribuições, ora repisada no recurso voluntário, da qual também não se poderia, nos termos da súmula CARF número 1, tomar conhecimento neste CARF. Contudo, como houve o trânsito em julgado da decisão do mandado de segurança número 2007-8300003201, em sentido favorável à impetrante neste item, há de ser dado cumprimento imediato à decisão que adequou o acórdão ao entendimento do STF, exarado no RE 559937, Rio Grande do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade de parte do artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.865 de 2004. Dessa forma, dando cumprimento à decisão judicial nos termos do artigo 156.10 do CTN, há de ser considerada extinta a parte do lançamento a ser calculada posteriormente pela unidade de origem, decorrente da inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS e importação.
Quanto à alegação de que a multa de ofício seria confiscatória e, portanto, constitucional, ela não é oponível no âmbito administrativo, isso é aquela história da súmula 2, e que já falei até no outro voto. E aquele mesmo texto que, né, a administração tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei. No caso, a exigência da multa deu-se em face de previsão, expressa previsão em lei, né, a qual está vinculado o agente administrativo, não lhe sendo lícito afastar a penalidade sob motivação de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade ou da proporcionalidade. Por fim, não procede a alegação da recorrente de que os juros deveriam ser aplicados exclusivamente sobre o valor do tributo devido, nos termos das súmulas CARF abaixo, transcritas de aplicação obrigatória pelos seus julgadores, né? A súmula CARF 108, a 4 e a 5. Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar do lançamento a parcela determinada na decisão transitada em julgado no mandado de segurança número 2007-83-0000-32081, a ser calculada pela unidade de origem na liquidação deste acordo. Ok, Maria, obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, conselheira Cíntia. Com a relatora. Pedro. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar do lançamento a parcela determinada na decisão transitada em julgado no mandato de segurança tal a ser calculado pela unidade de origem na liquidação deste acordo. Obrigado, Maria. Já vamos direto para o item 8 da pauta, relatoria do conselheiro Silvio Renan, Philips da Amazônia, é um processo de antidumping. Antidumping, eu estava vendo aqui. Uma vez eu ganhei um lote inteiro de antidumping, nunca mais tinha visto. Vamos lá, Renan. Os dois são praticamente iguais, tá? Eu vou utilizar o final 2008-12. Só um instante que a Maria sumiu. Caiu? Tá aí. Ok. Não, tão tranquilo. Só o medo era de você ter caído. Pode ficar tranquilo, Maria. Renan? Vamos lá. Em julgamento, recurso referente a auto-infração de lançamento de direito antidumping relativo à importação de alto-falantes provenientes da China, os termos da resolução CAMEX 66/2007 e regulamento aduaneiro vigente. Então, o auditor fiscal ele relaciona essas duas declarações de importação e aplica sobre as mercadorias importadas o valor do direito antidumping. Mais à frente eu vou explicar com mais detalhes, mas vou tentar resumir no relatório, que o contribuinte apresenta a impugnação, basicamente informando, olha, as minhas mercadorias não se enquadram na resolução CAMEX 66 de 2007, portanto não deveria incidir direito antidumping. Eu trago a ementa do julgamento em primeira instância e alguns trechos, tá? Mas basicamente a DRJ vai entender o inverso da recorrente, né? Que as mercadorias por ele importadas estão sim incluídas nos termos da resolução CAMEX 66 de 2007. E aí os detalhes a gente pode entrar especificamente no voto, se já puder passar, presidente, já que não tem defesa oral, e aí a gente aprecia tudo no voto. Ok, Renan. O recurso é tempestivo e deve ser conhecido. E justamente repetindo o relatório, o que se traz aqui para apreciação é a aplicação ou não de direito antidumping sobre alto-falantes importados da China, de acordo com a resolução CAMEX e regulamento aduaneiro. Eu inicio pelo regulamento aduaneiro apenas para trazer os conceitos de dumping e antidumping, o artigo 695, e também o 696, apenas para deixar claro, e até sublinho no texto do artigo, que esse direito antidumping é apurado mediante um processo administrativo e que, ao final desse processo administrativo, para verificar se há ou não a ocorrência de dumping, há a publicação de uma resolução CAMEX, no caso foi publicada a resolução CAMEX 66 de 2007, e está mais abaixo no voto, eu peço permissão para ler os artigos 1º e 2º dessa resolução, que, em síntese, vai ser o
tema litígio do processo. Então, a CAMEX diz que resolve encerrar a investigação com a fixação de direito antidumping definitivo sobre as importações de alto-falantes, classificados nos itens INCM 8518-2100, 2200 e 2990, quando originários da China, no valor de $2,35 americanos por quilo. E o artigo 2º, que vai ser o centro do litígio do processo, é justamente a exclusão da questão do direito antidumping, que fala que ficam excluídos os alto-falantes para telefonia, câmeras fotográficas, de vídeo, notebooks, os equipamentos de segurança e, objeto desse processo, aqueles destinados a aparelhos de áudio e vídeo que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres. Antes de adentrar propriamente no mérito da discussão, eu pego um trecho do meu voto apenas para destacar que aqui nós não vamos ter litígio quanto à classificação fiscal da mercadoria. As NCMs utilizadas pelo contribuinte são aceitas pela autoridade aduaneira, inclusive existe laudo no processo, tá? Então, essas NCM 8518, 2200 estão até sublinhadas. Elas foram utilizadas pelo contribuinte, aceitas pela autoridade aduaneira, então não há aqui litígio quanto à NCM utilizada pelo produto. Eu trago, inclusive, nesses trechos, especificamente as adições e o que foi importado pelo contribuinte. A gente pode perceber aí caixas acústicas, no outro processo nós vamos ter alto-falantes, enfim. Então, NCM não é litígio no processo. O litígio em si, como eu vou trazer após o trecho que eu transcrevi, é a incidência ou não dos direitos antidumping previstos na resolução CAMEX 66 de 2007. O colegiado ACOI, sua decisão, entendeu que, por meio da interpretação literal do artigo 2º, que ele lido anteriormente, estariam excluídas da aplicação dos direitos antidumping somente aparelhos de áudio e vídeo. Então, o problema todo do litígio vai ser esse e-vídeo. Por quê? A autoridade fiscal e a DRJ entendem que quando a resolução coloca áudio e vídeo, esses alto-falantes deveriam obrigatoriamente ser utilizados em aparelhos que se destinem a áudio e vídeo. Só que os aparelhos do contribuinte, as mercadorias importadas, como eu trago no parágrafo seguinte, eles se destinam a aparelhos exclusivos de áudio, são rompidos. Então, a autoridade aduaneira diz, olha, só está excluído áudio e vídeo, como se eu é exclusivamente para áudio, eles não estariam na exclusão do artigo 2º da resolução CAMEX 66. A recorrente, por sua vez, defende que a resolução, em momento algum, procurou distinguir aparelhos exclusivamente de áudio, exclusivamente de vídeo, ou ainda criar uma classe híbrida de áudio com vídeo acoplado. No seu entender, a resolução buscou apenas destacar a incidência de direito antidumping aos aparelhos de áudio e vídeo utilizados em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres. Essa é a divergência. E eu digo que, apesar de ser pertinente a interpretação literal dada pelo colegiado de primeira instância, a conclusão que chegou no expresso real sentido do dispositivo. Para entender o conteúdo buscado no artigo 2º da resolução CAMEX, é necessário adentrar ao próprio processo administrativo instaurado. Então, quando é publicada a resolução CAMEX, que é nada mais do que a conclusão do processo administrativo, também é publicado todo o processo administrativo, com as conclusões que a CAMEX tomou. Então, eu trago apenas destacado um trecho, que, na verdade, esse artigo 2º não é uma exclusão do direito antidumping relativa a produtos específicos. Na verdade, a CAMEX, ela quis dizer somente o seguinte, olha, alguns produtos sequer foram objeto da minha análise. Então, não é uma espécie, digamos assim, de isenção ou de exoneração, não. A CAMEX simplesmente está dizendo, olha, eu não apreciei certos produtos. E até trago um acórdão, um voto vencedor da Maria, em que ela, no caso lá, o tema era um pouco diferente, era um pedido de restituição, mas essa turma entendeu basicamente que o contribuinte e os alto-falantes importados não se enquadrariam nos direitos antidumping de alto-falantes. Entendeu que eles estariam excluídos do objeto de investigação. Então, eu estou basicamente trazendo um acórdão anterior da turma, só que, mesmo eu trazendo esse acórdão anterior, até porque pelo tema ser um pouco diferente, abaixo da transcrição, eu digo que ainda poderia permanecer dúvida no colegiado, porque não fica claro, mesmo com esse acórdão, a questão do áudio e vídeo, porque
Afinal, qual é a interpretação correta? Deveria ser o aparelho de áudio e vídeo, ou seria permitido a interpretação de aparelhos de áudio, aparelhos de vídeo e aparelhos de áudio e vídeo? Então, eu digo, poderia ainda permanecer dúvida no colegiado, especialmente quanto ao alcance da definição de alto-falantes destinados a aparelhos de áudio e vídeo. A própria CAMEX, em suas resoluções posteriores, quanto à revisão e prorrogação do direito antidumping, cuidou de tornar claro o alcance do dispositivo, como abaixo se observa na resolução CAMEX de 101 de 2013. Então, quando da revisão e prorrogação desse direito antidumping, a própria CAMEX ela cuidou de adaptar o texto do artigo 2º, e aí eu deixo em negrito, que ele passa a delimitar especificamente os produtos que foram objeto de análise. E no item G, ele traz justamente a dúvida do nosso processo, que seria alto-falantes destinados a aparelhos de áudio e ou vídeo, que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres. Então, a própria CAMEX, eu até tive cuidado de ler o processo administrativo inteiro de revisão, que foi o que resultou na 101 de 2013, e essa revisão do trecho, ela ocorreu justamente em virtude de vários contribuintes apresentarem questionamentos quanto ao texto do artigo 2º, que de fato ele não trazia a melhor definição do que estaria excluído na investigação. Então, eu digo que a melhor interpretação do texto, levando em consideração todos os atos expostos, demonstra que a real intenção da resolução 66, em verdade, vai ao encontro da tese defendida pela recorrente, justamente no sentido de que não se pretendeu diferenciar aparelhos exclusivamente de áudio, aparelhos exclusivamente de vídeo e aparelhos de áudio e vídeo, mas sim apenas destacar que dentro do processo administrativo somente foram objeto de estudos aparelhos de áudio e ou vídeo destinados a veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres. O português ele é um pouco confuso, mas quando a gente lê principalmente essa nova resolução, dá a entender que a intenção da CAMEX é basicamente dizer, olha, está incluído nesse estudo aparelhos de áudio e ou vídeo destinados a veículos automóveis. Então, esse é o meu objeto. Qualquer coisa fora disso sequer foi objeto de estudo e não pode haver a incidência de direito antidumping. Para que não reste dúvidas, é importante transcrever trecho do processo administrativo de revisão do direito antidumping, que resultou na publicação da resolução CAMEX 101. O trecho abaixo exposto resta claro que a alteração do artigo 2º, visando a melhor delimitação do objeto de estudo. Então, eu trago um trecho do processo administrativo. Acho que o mineiro caiu. Acho que o Rodrigo... Pronto, voltou. Então, eu trago um trecho justamente desse processo administrativo, que é justamente o posicionamento da CAMEX, que ela até cita a resolução anterior, fala, cabe ressaltar, em relação à resolução anterior, né, que é a 66 de 2007, e aí ela começa a destacar que inclusive no item 2 ele fala a não incidência do direito antidumping sobre as caixas acústicas, visto que esse produto não é objeto desse direito. Então ele vai justamente nas resoluções posteriores delimitando melhor o objeto de estudo da resolução 66. E as caixas acústicas, como a gente viu nesse processo, é justamente o bem importado pelo contribuinte. E está claro que as caixas acústicas, pelo entendimento da CAMEX, não incidem o direito antidumping. Vale ressaltar que não se está aqui aplicando a resolução de 2013 a fatos anteriores à sua vigência, mas apenas utilizando de forma sistêmica toda a legislação de regência na busca da real intenção do legislador. Afinal, o dispositivo publicado em 2013 apenas revisou e prorrogou o procedimento já concluído em 2007. Fica claro, então, não serem os alto-falantes, no caso, caixas acústicas, importadas pela recorrente, utilizados em aparelhos de áudio, sujeitos à incidência de direito antidumping, devendo ser cancelada a exigência do auto de infração. Conclusão, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência de direitos antidumping sobre os produtos importados ao meu voto. Ok, Renan. Alguma dúvida? Podemos ir para o voto? Acho que está bem exposto. Eu também no início ficava com dúvida. Aí essa parte que você colocou lá do I ou fica muito claro, né? Então, pois não? Só, Renan, dá uma conferida depois no número do acórdão que você citou, como relatoria da Maria, que eu acho que você digitou errado. Porque eu fui ver esse acórdão e não é o que você está falando. Esse você citou da Maísa, outro assunto.
Tá, eu vou dar uma olhada no número. No caso, é voto vencedor da Maria. Não é esse, não? Que tem voto vencedor da Maria? O que você citou foi unanimidade, negando provimento ao recurso de ofício. É outro assunto. Então eu me confundi, mas vou procurar esse número, tá? Ok. Maria, podemos votar? Eu mesma não estou lembrada de ter feito isso, não. Mas, bom, sei lá. Você tá vendo? É outra coisa. Então, deixa eu entender direito, Renan. Então, está excluído da investigação aqueles aparelhos destinados, aparelhos que não sejam... A confusão no começo era a questão do áudio e vídeo, né? Só que a resolução posterior ela traz, olha, é áudio e ou vídeo. Então não importa se esse alto-falante é utilizado em um aparelho de só áudio ou um aparelho de áudio e vídeo. Não importa. Ele está fora do objeto do estudo. Só está no objeto de estudo aqueles destinados a veículos automotores terrestres e tratores. Então, tudo que não for destinado de áudio e vídeo, ou vídeo, que não for destinado a veículos terrestres ou tratores, está fora do objeto de estudo da CAMEX. E do direito antidump instituído. Mas aí esse deu confusão, né? Porque, no caso, seria para inserir um e outro, mas não só quando ocorressem as duas coisas, né? Inserir na exclusão, né? Isso. Entendi. Com o relator. Cíntia? O voto está excelente, né? Super explicativo, não deixa nenhuma dúvida sobre o litígio. Com o relator. Pedro? Voto com o relator também. Renata? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Perfeito voto. Direito antidumping é super importante isso mesmo, né? O DSEX, quando ele vai fazer o estudo, é o estudo daquele objeto muito preciso, são feitas muitas contas, né, para calcular o antidumping. Então, essas explicações que vão sendo dadas sobre o que é objeto de estudo são fundamentais, o Renan colocou muito bem. Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Renan, a gente tem 8 minutos. A gente consegue fazer o outro processo? Faltou a Sabrina votar, não? Ela votou. Não? Votou. Desculpa, Sabrina. Eu te pulei. Sabrina? Com o relator. Desculpa. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Desculpa, tá, Sabrina? Desculpa, eu também, que nem percebi. O outro processo é exatamente igual, só tem uma diferença mínima, porque aqui todos os produtos importados, na transcrição eu coloquei, são todos caixas acústicas. No outro processo tem caixas acústicas e tem um ADI que são alto-falantes, mas a conclusão é exatamente a mesma. Não há nenhuma outra diferença, não. E a conclusão é a mesma. Perfeito. Exatamente a mesma. Algum esclarecimento? No outro caso? Então, Maria? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Pedro? Com o relator. Renata? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vai ficar faltando 3 processos de relatoria do Pedro, 10, 11 e 12 da pauta, a gente vai deixar para a tarde, ok? Porque meio-dia encerra, a Tainá tem que sair para o almoço, e à tarde está tranquilo, não tem nenhuma... A gente já tem à tarde 3 grupos de processos, né? E a gente vai ter mais esse do Pedro, ficam 4 grupos de processos para julgar à tarde, acho que dá para a gente retornar às 14 horas sem nenhum problema. Ok? Combinado? Então, encerramos a sessão da manhã do dia 25 de agosto de 2020. Obrigado a todos e até à tarde às 14 horas.
Combinado? Até mais, bom almoço a todos. Podemos encerrar a gravação.